pessoal, o empate entre Cruzeiro e Betim de 1-1 no Mineirão. Diniz, que vive uma fase nebulosa no comando do Cabuloso, teve uma reunião com a diretoria pós-jogo. Depois de quase 1h30, a diretoria bateu o martelo sobre como técnico, né, gente? Vamos conferir esse trecho que estou trazendo aqui para você, da mídia esportiva repercutindo esse empate e se Diniz conseguirá se manter como técnico do Cruzeiro por... Então, bora conferir tudo isso aqui agora. Mas antes, verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Informação, né? O Eita Fernando lá. Diniz acabou de ser demitido do Cruzeiro, então o homem do caos... Um trazendo chegando, agora... o outro saindo, hein? Pois é. Coisa. Bom dia, Olha lá, Marimar. já tem até o post aí oficial na tela, né, Mariana? Bom dia a você, ao Bruno. Muito bom tê-lo novamente. Obrigado. Darei carona para ele daqui a pouco. Jailson e ao Fã de Esportes. E essa repercussão agora, né, da demissão do Diniz. Quando eu saí, a nossa conversa era assim, não é, Jailson? O Diniz começa o ano pressionado, se não vencer o estadual, corre risco de demissão, não deu nem tempo nem disso. Avisamos aqui no Sport Center. Falamos, e aí, ficou até aquela questão de, você tá exagerando, é exagero. Não tem como o Cruzeiro só pensar em vencer o estadual, se não vencer, o técnico vai ser demitido. Nem chegou perto das finais de estadual, não chegou nem perto, isso é a terceira rodada do Campeonato Mineiro, e o desempenho não era bom, e a gente estava falando aqui, soma-se ao que aconteceu no ano passado. Era nítido que já tinha um peso no final de 2024 com o desempenho do Cruzeiro que não era bom. E, além disso, as cifras que foram gastas, dinheiro muito forte que o Pedrinho investiu, e era nítido que isso daí poderia acontecer. Não tão rápido, não pensei que fosse tão rápido, mas era nítido para mim. E não só isso, né, Marra? Porque quando a gente fala também sobre a questão das cifras, existia uma expectativa de que, na temporada passada, ele meio que foi demitido, né? Porque ele vai pra coletiva falar que não sabia que tinha sido demitido. Então, a princípio, nem antes disso, a confiança existia. Agora, eu imagino que, assim, no primeiro clássico, a expectativa já era de amassar o Atlético, por exemplo. A conversa já tinha subido o tom pela expectativa criada pela janela. Sim. E quando você lembra do que aconteceu no final da temporada passada, né, e daquela coletiva, polêmica coletiva, que eu acho que segurou o Diniz no cargo, ali era o cartão vermelho. Sim. Que acabou que mudou de cor, virou um amarelo para ver o que aconteceria depois, e o que aconteceu depois não foi legal. Eu acho que julgá-lo pela temporada atual é injusto, mas é o escrito, é o passado. Ele entra no pacote, Mas e aí isso ficou caro. justifica, Marra, o desempenho ruim do ano passado, apesar, claro, de ter chegado à final da Sul-Americana, o que ele carregou do ano passado justifica essa demissão? Pela expectativa, sim, pelo clima mais ainda. Eu entendo que ele poderia mudar o quadro, ele poderia mudar o cenário, mas o clube tem sido um clube meio quente em bastidor. Isso. E isso exige respostas rápidas. E uma resposta rápida é cortar o trabalho do treinador. A própria situação ainda do Seabra foi assim. Sim, e só para deixar claro, o áudio. no momento o trabalho não está bom, tá? Uhum. Eu estou aqui defendendo, falando o trabalho é maravilhoso. Não, o trabalho realmente não está aparecendo. Porque parece que tudo que se construiu em volta da chegada do Diniz no Cruzeiro começa e termina errado. Sim. Porque parece que quando começa torto, você já sabe que o final vai ser meio torto também, Jailson. Essa notícia urgente ali, né, que a gente fala ali, não é surpresa. De verdade, não é surpresa nenhuma. Sendo muito sincero, eu já esperava, para mim até... Já como a gente estava falando, esperava no ano passado, mas a gente está batendo na mesma tecla. Passou, virou o ano, o dinheiro que foi investido, contratações, mas a gente está falando assim, ó. Gente, não foi lá no FC Series, o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro não está desempenhando, vamos ver no Mineiro. O Cruzeiro... Gente, o trabalho do Diniz desde o ano passado no Cruzeiro, até no Fluminense também, sendo bem sincero. O ano de 2024 para o Diniz foi péssimo. Sim. E na seleção, né? Foi péssimo o ano do Diniz, do treinador Diniz, nos trabalhos que ele desempenhou. Mas no Cruzeiro, teve a questão dele ter conseguido levar o time até a final da Sul-Americana naquele jogo lá contra o Lanús, enfim, de ter conseguido a vitória fora. Tirando isso, não teve muita coisa positiva para falar do trabalho do Diniz. E é difícil fazer essa avaliação, porque é 100% pelo ano passado, porque os nossos comentaristas são muito coerentes quando falam assim, não vai ser no início da temporada que uma equipe vai dar show. Não vai. Então, ninguém, nem
Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, nem Vitória, nem Bahia, ninguém. Ninguém a gente está chegando aqui cobrando show. A questão é, pelo contexto do Diniz, do ano passado, era esperado na primeira semana o show. E, naturalmente, na primeira semana, o show não vai vir. Pelas contratações, como o Jailson falou, É isso. né? Mas... No imaginário do torcedor tá isso, Já né? O tinha. Gabigol Já fazendo era um pra- gol atrás do outro, o Dudu chegando. Mas assim, os nossos comentaristas não iriam falar assim, contratou, semana que vem tem que dar show. Aham. Só que a questão é, naturalmente, na primeira semana, no primeiro mês, ninguém dá show. Só que quando você vem com o contexto da temporada passada, era igual o Mano no Corinthians. Eu ia citar o Mano no Fluminense também. Era tá? aquele cartãozão amarelo Eu no ia final do citar ano. o Mano no Fluminense também, porque a gente vai falar sobre isso durante o programa, mas a torcida já vaiando, xingando, até o desabafo do Thiago Silva, a mesma coisa. Por quê? Porque já é um peso que, mesmo o Mano tendo livrado o Fluminense do rebaixamento, em relação ao futebol jogado, não é algo que agrade 100% a torcida. E é a mesma questão do Fernando Diniz. O Fernando Diniz já vem com um peso absurdo desde a temporada passada. É. E a gente não tá aqui falando, poxa, tinha que dar show, o Cruzeiro tinha que isso, tinha que ser aquilo. É o que o Marra estava falando até na semana passada. O campeonato estadual, se você ganhar, você não fez mais do que sua obrigação. Mas se você não vencer os pequenos por uma diferença grande de placar, mesmo que seja uma pré-temporada, você está decretado ali, condenado, é isso. Já tem mais então do Cruzeiro, o futuro do Fernando Diniz, o futuro também do comando do clube, mas agora tem o clássico de ontem em São Paulo, hein? Porque os Fernando Diniz falando sobre mais um tropeço do Cruzeirão cabuloso e rico. Mas, como diria o filósofo, dinheiro não entra em campo. Tem que jogar bola e ganhar. Tem que pôr a bola na casinha. Fernando Diniz está pressionado e vamos acompanhar o que ele disse. A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente, e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite, então a gente tem que procurar vencer. É isso. Mari, ele está ciente do que precisa e que não aconteceu o que o torcedor espera nos 2 últimos jogos. Tinha perdido também para o Atlético, né? Isso. Agora empata com o Betim. E quando ele fala tudo tem um limite, é porque, de fato, ele já entendeu também, né? Que a partir de agora é resultado. Assim, se vai jogar bem, se vai jogar bonito, se vai encantar, se vai ser muito próximo do que foi o Fluminense campeão da Libertadores, nada disso importa agora. É resultado, é vitória. Ele ainda tem mais algumas partidas para ter o primeiro clássico pelo Mineiro. Então, uma temporada que o Cruzeiro se colocou nessa condição de time mais rico, talvez essa possibilidade de ser o principal de Minas na briga por títulos, olhando para o lado e vendo o Atlético perder Paulinho, e o Cruzeiro contratando nomes importantes no mercado. Nada disso entrou em campo, de fato. É o Diniz que já vem pressionado da temporada passada, os resultados não acontecem desde a temporada passada. A diretoria faz o movimento de escolher esse tipo de trabalho, porque sabe como é a filosofia do Diniz, o tempo que é necessário para tudo acontecer. Mas já foi um ano muito difícil para o próprio Fernando Diniz, de Fluminense, de seleção, já muito cobrado, de precisar talvez contestar até as próprias intenções e visão de jogo. E aí agora no Cruzeiro ele está passando por isso de novo. Então está caminhando para não ter um final feliz, né? Mas não é muito cedo? Se a gente for fazer a mesma análise, o mesmo pensamento que a gente teve, comentou agora há pouco em relação ao Fluminense, no sentido de início de temporada, Cruzeiro com vários jogadores novos. Eu estou perguntando porque eu penso assim, independentemente de você gostar ou não do estilo e do pensamento do Fernando Diniz, ele não precisa de tempo para fazer esse time jogar? Precisaria. Eu penso assim. Eu também acho, mas a diretoria, ela mudou muito rápido, né, de ideia, assim, quanto ao Fernando Diniz, né? A convicção não tem nem com ela para com o Fernando. E ela já mostrou com o Seabra que timing para troca de técnico não foi muito bem, pelo menos na primeira oportunidade que teve. Eu acho que isso, muito da pressão que o Diniz tem, lógico que tem,
o próprio trabalho em si. Não estou falando que o trabalho é bom, que ele está sendo injustiçado com as críticas. Mas boa parte das críticas vem por conta de uma decisão, para mim, completamente equivocada da diretoria ao mandar o Seabra embora naquele momento. Então ele chega num momento decisivo da temporada, acho que ele foi mal no começo, tanto na final da Sul-Americana, como o fato do Cruzeiro não conseguir confirmar a vaga na Libertadores, mas ali passa também muito pela definição da diretoria. E agora muito pressionado, se houvesse uma troca agora de técnico, para mim seria mais uma vez um time péssimo. Porque ou você troca ao final da última temporada e começa um novo ciclo com um novo treinador, ou você acredita, ainda mais quando você contrata um treinador autoral. E aí eu tô com você. Para mim o cenário hoje é de você bancar. Que eu acho que não vai. Conhecendo o futebol brasileiro, a gente sabe que isso é utopia. Mas o cenário ideal, para mim, seria que você contratou um técnico como ele, que é extremamente autoral, uma mudança significativa do elenco. Não é de uma hora para outra que Exato, o time vai virar o time do Fluminense campeão da Libertadores. No Fluminense não foi assim. Exato. Então, isso é o que eu penso. Se vai acontecer, eu realmente não acredito que vai acontecer. Também não acredito. O Fluminense, o Bittencourt bancou a todo momento o Diniz, né? Exato. Até na fase ruim, renovou o contrato dele. E quando mudou com pesar, porque de fato o Fluminense estava ali na zona de rebaixamento. Porque para mim, o Cruzeiro erra nas duas trocas e mostra que não tem paciência. O Seabra fazia um bom trabalho, começou bem, aí teve uma instabilidade, um momento ruim. Primeira instabilidade ou momento mais difícil do time, foi embora, mandado embora para vir outro. Aí eles colocam o Diniz já para o final da temporada. Mal começa a temporada 2025, não serve, já vamos trocar. E aí, assim, aí vai vir outro. E eles vão continuar assim. Ou o Cruzeiro joga muito, dá show, ganha todos os jogos, ou o próximo vai entrar na mesma. Exatamente. Não é? Aí a gente tá vendo a tela. De fato, é ruim, assim, o aproveitamento. É ruim, é péssimo, mas. É muito ruim. E assim, teve jogos que eu concordo com o Diniz, que teve desempenho, mas no geral o desempenho tá baixo. Assim, no geral, se esperava mais. Mas eu tô muito com o que você colocou, Abel. Assim, trocar para mim seria errado, eu discordo. E ainda se você fosse trocar, partindo desse ponto. Você trocar com 3, 4 rodadas de estadual e não antes de começar a temporada, para mim é um erro maior ainda dentro desse erro que seria trocar o técnico. Exatamente. Não tem convicção nenhuma, né? Se é para mandar embora em fevereiro, vai em dezembro, já começa a temporada. Por que começou? E já é um erro. Esse é um ponto. Agora tem um contraponto. Eu estou muito à vontade porque eu olho para a câmera e falo assim, eu sou dinizista. Para mim, entre os técnicos brasileiros, ele é o grande técnico com ideias, né, no país. Esse é um ponto. Agora, tem um ponto aí, a gente não está vendo o download, a barrinha do download, apresentar coisas. Principalmente em termos de desempenho. Né? O jogo, e não é só de agora, se você pegar o Diniz do ano passado, ele ganhou 2 jogos de Campeonato Brasileiro, acumulando a passagem no Fluminense. Então, mas mudou muita coisa no time, né? Chegaram novos jogadores. É de uma hora para outra que vai engrenar? Mas se você vê, ele já teve a oportunidade de disputar uma final de Sul-Americana. Ele teve alguns jogos de brasileiro. Eu também acho que é cedo, mas já foi mais cedo. Não é uma amostragem tão recente. E quando você coloca o Diniz na conversa, eu sei que a questão é resultado, mas tem que entrar o desempenho. O diferencial do Diniz é desempenho. Você tem que ver alguma coisa sendo criada ali. E é isso que está assustando no Cruzeiro. Contra o Atlético, não é que perdeu do Atlético, é que o Atlético mereceu ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez absolutamente nada contra o Atlético. Isso é verdade. O desempenho teve, mas muitos momentos muito pontuais. Contra o Betim, contra o Betim, o segundo tempo todo do Cruzeiro. O Cruzeiro empata no fim do jogo e continua tendo oportunidades depois do empate. Mas você não está vendo um trabalho dinizista. Você está vendo um trabalho como qualquer outro. Então, para além dos resultados, eu acho que já devia ter uma sementinha ali. E é um clube que está com essa coisa, com esses sonhos de grandeza, com esses nomes pesados, com esses jogadores de história. Tudo isso também pesa muito contra o trabalho. Então, eu acho que a reação tem que ser imediata. Tanto de resultado, ele falou só de resultado, mas não é. Ele é o Diniz. Diniz tem que ter desempenho, você tem que ver o dedo do Diniz no jogo. Sim, senão é um técnico como qualquer outro. Teve desempenho com tempo para trabalhar no Fluminense. Mas esse desempenho, ele aparece com o tempo no trabalho do Diniz. Eu concordo com o professor, eu acho que assim,
nada acontece já há um tempo, né? Só Que o grande processo- jogo o Cruzeiro do Diniz tem. Exatamente. não é Só tão que o pouco processo assim. foi interrompido e ele precisa não necessariamente recomeçar do zero, mas adaptar outros jogadores e assimilar, enfim. Mas eu acho que Não no tem momento... jogador devendo no Então, Cruzeiro? eu ia falar isso. Só No o momento, técnico? a responsabilidade Todos. do resultado. A responsabilidade do resultado precisa vir dos jogadores também. Porque o desempenho, essa questão do jogo do Diniz, precisa de tempo. Agora, o resultado, eu acho que ele já poderia estar aparecendo com os jogadores tendo essa responsabilidade. Dos pesos pesados que chegaram, até agora nenhum convenceu. Acho que o Gabigol Matheus tem Henrique... 2 jogos. Hã? O Matheus Henrique acho que ainda é o que mais se estabeleceu desde que chegou. Mas você vê, Eu tô pensando já do ano passado também, né? Desse ano ainda... o Cássio é muito contestado. Sim. Muito contestado. Ele tem falhado, né? E tem falhado. É muito contestado com razão, Tá né? pegando Ou não? Pegando no pé dele, falhando inclusive na decisão do título. Né? É. Poderia ter ajudado mais ali na decisão do título. Então, Ninguém está dizendo que o Cássio não serve. Ao contrário. O Cássio é muito bom, a gente sabe disso. Por isso que ele é cobrado. Ele foi contratado por isso. Pelo histórico excelente dele. Se ele continuar falhando, a torcida vai reclamar. Mas quando a gente volta na queda de rendimento do Cruzeiro, essa queda passa pelos laterais, que foram muito bem, né, durante parte da temporada, passa pelo Matheus Pereira, que também caiu de rendimento. Então, a cobrança do Diniz ela vem muito forte já desde o início, mas antes já estava tendo uma queda ali que o Seabra conseguia manter, e o Seabra foi pressionado para colocar jogadores que chegaram na janela, né, em áudio vazado, enfim. Então, assim, para mim, os equívocos, eles começam em cima e aí vai afetando toda essa cadeia. Temos imagens do Gabigol, uma das grandes figuras, se não a maior, desses jogadores, estrelas contratados pelo Cruzeiro. Temos imagens dele aí contra o Betim, ó. Foi muito contestado, inclusive, por torcedores do Cruzeiro nas redes sociais. Olha aí, ó. Uma tentativa de finalização frustrada, um passe mal dado, um domínio ruim. Muito longe daquele Gabigol que fez história. Olha aí, ó, perdendo o gol. E muito perto do Gabigol dos últimos tempos de Flamengo, né? Decisão de Copa do Brasil à parte, o Gabigol dos últimos tempos de Flamengo era isso aí, a gente procurando melhoras. Olha só. Tá vendo aí, professor? Só eu que tô vendo isso. Não, ele tem participado bastante, tentado, mas não basta, né? Ele é o Gabigol, o nome já está dizendo. Da Né? mesma forma que eu falei do Cássio. Ninguém está dizendo que o Gabigol não serve, que o Gabigol Aí já acabou. no fim do jogo. Estamos analisando o que aconteceu contra o Betim. Muito ruim a atuação do Gabigol nesse último jogo. Isso é Ou não? fato. Eu acho que esse é o ponto. Falar especificamente da atuação. A atuação foi ruim. Mas falar de ser cobrado já tá uma decepção. Você está falando de 3 jogos cedo ainda. Então, esse é o ponto. Acho que você tem que separar a questão de a cobrança, mas pontuar que não foi bom, acho que isso é um fato. Isso tem que ser pontuado. Não começou bem. É por isso que É só um começo. por isso que eu perguntei. A culpa é só do treinador? Não. Os jogadores têm que ajudar. Se ele Quem estreasse... decide lá, quem decide lá dentro são os jogadores. Não, e jogadores experientes a gente está falando, né? Assim, que você pode ter aquele trabalho com jovens, que aí você passa muito por isso, ainda é novo, tem um tempo, a responsabilidade, mas a gente está falando de jogadores que já podem assumir isso dentro de campo. Não está dando certo o que a gente treinou, não está dando certo o que a gente ainda está buscando do trabalho, mas você tem ali, sua memória é fácil de acessar. Na qualidade, na jogada individual, no entendimento com o companheiro. As imagens que você viu ali te chamaram a atenção? De que Chamaram forma? uma parte negativa, sim. mas acho que a gente tem também que ser coerente. Se a gente está dizendo que é cedo para o Diniz, que está aí desde o ano passado, Exato. Isso, Gabigol e Dudu cedo. tem 2 jogos. Sim, Né? Então, Por isso eu falei. Então, tem mas que é isso falar que eu tô da dizendo. atuação. Então, mas é isso que eu estou Da dizendo. atuação. Tem que se dividir as responsabilidades. Se o Cruzeiro ganhasse 4-0, 3 gols do Gabigol, defesas maravilhosas do Cássio, estaríamos exaltando só o Gabigol, o Cássio, ou também o Fernando Diniz? Porque aí o Cruzeiro não está jogando nada. A culpa é só do Diniz? Não é. Por isso que eu estou dizendo. Eu mesmo estou dizendo. Sim. Para mim, deveria dar tempo para ele continuar. E eu falo a mesma coisa em relação ao Gabigol. O Gabigol pode se recuperar. Tem futebol, tem capacidade para isso. Mas no que a gente está vendo ali, ele foi muito mal. É que a culpa não é só do técnico. A dinâmica do futebol é de mudança de técnico e não é de jogadores. Ninguém manda embora jogadores por causa de 2 partidas. Técnico manda. É mandado. Então, mas eu não sou obrigado a concordar com isso, né? Essa é uma realidade. Agora, eu acho que tem que dar tempo, mas é um tempo monitorado.
Como é que é isso aí? Monitorado. Explica isso aí. Barrinha do eu não entendi, barrinha do download. Ah. Vai. O que está acontecendo aí? Não pode dar o tempo pelo tempo. Se você dá tempo para algo que não está acontecendo, você vai só prorrogar o tempo do que não acontece. Então tem que ter uma contrapartida também. Né? É isso que eu não estou vendo no trabalho do Diniz. Infelizmente, porque eu torço muito para o Diniz. E cada vez que o Diniz fica no mercado, eu falo que legal, que é uma possibilidade de alguém pegar o Diniz. E o Diniz está sendo vítima também, tanto foi na Seleção Brasileira com a CBF, agora no Cruzeiro, de direções tresloucadas. Né? Ele tem chegado nos piores momentos em todos os lugares. Talvez ele seja o cara certo no tempo e no lugar errado. Isso aconteceu na Seleção Brasileira, isso está acontecendo agora no Cruzeiro. E tem um ponto também que acho importante tocar, que, lógico, tem que dar tempo, ver como é que vai ter os encaixes, mas a gente fala do mercado do Cruzeiro que foi muito bom, por conta dos grandes jogadores que chegaram, mas às vezes talvez um pouco desequilibrado em alguns aspectos na formação de elenco. Até lembrando o que o Donan, aqui no 360 mesmo, falou outro dias, lembrando da questão de faltar um jogador mais incisivo de velocidade. Então, assim, nossa, então você está falando que o mercado do Cruzeiro foi ruim? Não, mas talvez ele possa ter sido desequilibrado. Então, tem muitas posições mais reforçadas, mas é um time que, por mais que tenha qualificado muito tecnicamente, talvez ele não ofereça todo esse repertório, apesar de chegar em nome, ter sido o mercado disparadamente mais badalado. Então, acho que também tem uma questão que pode ser um problema ao longo da temporada. Você, enquanto fala isso, fico pensando aqui comigo, e talvez eu também não tenha uma resposta para isso imediata, mas eu fiquei pensando, será que o mercado do Cruzeiro foi bom ou foi barulhento? Ele foi mais midiático do que necessariamente programado para dar profundidade ao elenco. Isso com certeza. Porque às vezes você faz coisas pontuais, né? Pedidos pontuais. Você vê o caso do São Paulo, por exemplo, quando ele traz o Oscar. É exatamente o que o Zubeldia queria e pedia. Não é bem o caso do Cruzeiro. Não há esse equilíbrio, né, dessa reconstrução. É muito mais em cima de grandes nomes com agravante que eram grandes nomes todos na reserva dos seus times, muita aposta em retomada de potencial do que propriamente no momento desses jogadores, todos juntos. É complicado. Complicado deixar estourar só no Diniz. Mas a dinâmica do futebol é mais fácil você mudar o técnico do que mudar o time. E o quanto ele participou, né, desse mercado do Cruzeiro? Pois é. Assim, é difícil da gente falar ou afirmar que foi ele quem impediu o Gabigol, foi ele quem impediu o Dudu, foi ele quem impediu. Então é complicado. Rápido intervalo no F360. Daqui a pouco vamos falar muito do majestoso. Grande vitória do Tricolor no... É isso aí, pessoal. O técnico Fernando Diniz vive um momento de grande instabilidade no comando do Cruzeiro, né? Desde que assumiu a equipe, o treinador disputou 20 jogos com 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O número tem gerado críticas tanto da torcida quanto da imprensa. E o empate com o Betim, considerado abaixo da expectativa, só aumentou a pressão sobre o trabalho de Diniz. Após quase 1h30 de reunião com um membro da diretoria do Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz permanece no cargo. Em entrevista coletiva, ele admitiu existir uma pressão no cargo por bons resultados e que tudo tem um limite e que precisa vencer rapidamente. O jogador argentino Lucas Romero saiu em defesa do treinador e afirmou que os jogadores do Cruzeiro cometeram erros técnicos e tiveram responsabilidade no empate de 1-1 contra o Betim em partida realizada no Mineirão pelo Campeonato Mineiro. Segundo ele, o técnico Fernando Diniz não pode ser o único culpado do time ter deixado a vitória escapar. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!